Olá, amigas e amigos do podcast do programa No Mundo da Bola. Estamos dando início a mais um encontro. Eu sou o Sérgio do Boccagi e no programa de hoje nós vamos falar do Campeonato Brasileiro, que terminou há cerca de uma semana. A gente vai buscar aqui destacar de forma positiva e negativa jogadores, técnicos e times, né, que participaram da Série A do Brasileirão e também fazer uma seleção. Será que a gente consegue montar uma seleção de jogadores brasileiros e estrangeiros após essas 38 rodadas do Brasileirão? Participam conosco do programa de hoje, bem aqui ao meu lado, você está nos vendo aqui com essa brilhante camisa amarela, a jornalista Raquel Mota. Do outro lado da bancada, o Léo Rodrigues, ele que é repórter da Agência Brasil, e o Rodrigo Campos, nosso comentarista aqui de esportes aqui da EBC. Léo, começo por você. Uma satisfação recebê-lo. O que você destaca nesse Brasileirão que teve o Palmeiras como campeão? Boa tarde, ouvintes. Obrigado, Boccagi, pelo convite para participar aqui do programa, para a gente poder fazer essa discussão sobre o que deixa, né, esse Campeonato Brasileiro de 2023. Eu acho que um dos grandes recados desse campeonato é sobre gestão, né? E aí é muito curioso que a gente teve o Botafogo praticamente com a mão na taça, né? Todo mundo... 31 rodadas. Em algum momento cravou o Botafogo campeão. E o Botafogo deixa escapar o título justamente depois que trocou de técnico e fez uma série de mudanças, né, que não surtiram efeito e acabou perdendo, né, um título que estava muito encaminhado, né? E de outro lado, o Palmeiras, que foi o campeão, que está aí com o técnico Abel Ferreira por mais um ano, né? E possivelmente vai ficar em 2024, segundo as últimas sinalizações, né? E mostra um trabalho de continuidade. Então, eu acho que talvez esse seja o grande recado, né? Que mesmo tendo bons elencos, tendo bons times, ter um bom gestor à frente, um bom gestor tático, técnico, né, do treinador à frente do clube é muito importante, né? E aí, pegando os últimos anos, a gente vê alguns exemplos disso também, né? O Flamengo de 2019 trocou o técnico para o ano seguinte, já não teve o mesmo desempenho, embora tenha sido campeão, também muito em demérito de outros, né? Teve o mérito do Flamengo, claro, mas também demérito de outros times que competiram em 2020 e não conseguiram, chegaram perto e não conseguiram, né? O Galo também, em 2021, trocou o técnico no ano seguinte, também não teve um bom desempenho, né? E o Palmeiras, que vem mantendo o Abel, vem conseguindo ter uma continuidade de trabalho ano após ano. Só reforçando o que você disse, o Abel está há 3 anos no Palmeiras e nesse período o Flamengo teve 8 treinadores. Dá para ver a diferença que é, né? Raquel Mota, satisfação também recebê-la aqui no podcast do programa No Mundo da Bola. O Léo destacou gestão. Você segue a linha, busca outro raciocínio? Então, eu gostei do que o Léo colocou, eu até tinha conversado um pouco, que um dos pontos a se pensar bastante nesse brasileiro é o modelo de SAF que os clubes brasileiros adotaram, né? O Botafogo é um dos maiores exemplos, mas o Vasco também. O Vasco, no início do Campeonato Brasileiro, quando teve a sua SAF, achava que ia ser a grande saída, né? E acabou que não foi. O Vasco continuou passando por momentos muito delicados, teve problema de elenco. A gente vê que o Vasco tinha um problema seríssimo de elenco, que se desenvolveu ao longo do campeonato, e isso fica como uma dica, né? E a outra questão da insistência de alguns clubes de manterem nomes estrangeiros, principalmente como técnico, e não trazer, digamos, pratas da casa, que são treinadores que já conhecem um elenco, conhecem um campeonato, conhecem a forma do campeonato e fazem o seu trabalho, digamos, voltado para aquela realidade. O Flamengo, quando contrata o Vitor Pereira naquele início de temporada, ele praticamente acabou com o time, né? O time demorou a engrenar, a gente foi para o campeonato, enfim, e o Flamengo acabou deixando de ganhar o que poderia. Então, para mim, a grande reflexão é sobre isso. E depois ainda veio o Sampaoli, que assim... Teve alguns trabalhos na seleção chilena, mas de título mesmo, o que o Sampaoli tem de palpável? Não tinha, só tinha a irritabilidade dele que a gente conhecia. E eu não dei boa tarde para todos, né? Que menina mal educada. Então, boa tarde a todos, boa tarde que nos acompanham. Eu fiquei tão animada com a SAF que eu acabei falando sem parar. Não tem nenhum problema. Mas seria então, esse o destaque. A SAF no Campeonato A SAF no campeonato. O formato da SAF... times, né? O melhorzinho é o Red Bull Bragantino, né? Digamos, é a SAF que deu certo, mas por enquanto já tem muito tempo, né? Não é uma coisa que
que está vindo recentemente no campeonato. Já tem uma história, tem SAFs E que que não é funcionam. SAF. É Clube outro empresa. sistema, exatamente. O Atlético, a gente vai falar daqui a pouquinho, o Léo acompanha bem o Atlético. O Atlético já se transformou em SAF no final do ano, em novembro, mas ainda não tem, na verdade, uma gestão de SAF, porque não deu nem tempo, né? A SAF que surgiu, a gente vai falar daqui a pouquinho, prometo. Ela já surgiu no final do campeonato, então não se pode nem dizer que o Atlético ficou em terceiro lugar por conta da SAF. Não é por aí, né? Rodrigo, e aí? Falaram de gestão, de SAF. Pois e dentro de campo? Dentro de campo. Um abraço, Bocage, Raquel, Léo. Olha, concordo com tudo que foi falado, tanto pelo Léo como também pela Raquel, mas agora o meu destaque positivo desse Campeonato Brasileiro foi o Endrick, jogador da equipe do Palmeiras, que mesmo muito jovem, com uma pressão muito grande, o Palmeiras passou momentos não muito legais no Campeonato Brasileiro. Ele foi decisivo, especialmente naquele que, para mim, foi o jogo mais importante que definiu o campeonato, quando o Palmeiras perdia por 3-0 para o Botafogo no Maracanã, e o Endrick botou a bola embaixo do braço, falou, vou ganhar esse jogo, e foi um dos grandes responsáveis. E a partir daí, em outras partidas decisivas, ele também foi muito bem. Então é muito bom quando a gente vê um jogador jovem, aliás, muito jovem como o Endrick, assumir uma responsabilidade como essa e corresponder dentro de campo. Uma pena que vai ficar muito pouco tempo no nosso futebol. O destaque negativo foi a maior amarelada, em homenagem à camisa da Raquel, do futebol brasileiro de todos os tempos, que foi o Botafogo. Sinceramente, até hoje, Bocage, amigos, eu começo a pensar como que pôde ter acontecido aí, o que aconteceu. Aí a gente pensa várias coisas. Eu falava já há algum tempo, tanto aqui como no Mundo da Bola da TV Brasil, na Rádio Nacional, talvez a falta de um grande elenco não numericamente falando, e sim em termos de qualidade. É muito difícil um time se manter jogando bem 38 rodadas. Enquanto o Botafogo teve fôlego, ele foi levando. Mas aí o Adrielson não está tão bem no início. Quem vai entrar? Será que não vai cair muito? O Tiquinho, que foi o grande nome do primeiro turno, teve uma queda muito grande, até em razão de problemas particulares. Caiu. Quem vai colocar? Mas, mesmo com tudo isso, é difícil buscar justificativas para um fracasso tão grande. Então, vou levantar uma questão aqui, fugindo um pouquinho da pauta. O Botafogo fracassou? Eu tenho minhas dúvidas. E aí eu vou ficar do lado dos alvinegros. Eu sei que tem muito torcedor do Botafogo frustrado, triste, chateado. Mas o Botafogo, e nesse aspecto o John Textor foi perfeito, subiu da B para A, disputou uma Copa Sul-Americana e está na Copa Libertadores do ano que vem. O Botafogo, ano a ano, evoluiu dentro do seu projeto. Da mesma forma que o Jesus, lá no Flamengo em 2019, teve um ano atípico e que foi coroado com a conquista de títulos, para mim o Botafogo teve um ano atípico. Então, se o Botafogo, como você diz, pipocou, amarelou, seja lá o que for, a responsabilidade ou a culpa é dele próprio, que gerou uma expectativa que nem o torcedor esperava. Entendeu? Então, nem o torcedor do Botafogo esperava aquilo. Se o Botafogo tivesse terminado o ano, vindo disputando o Brasileiro, e chegasse em quinto lugar, terminou o ano em quinto lugar, o torcedor do Botafogo hoje estaria soltando fogos que nem outras equipes que soltaram porque se mantiveram na Série A. É a mesma situação. Estou muito errado? Pode discordar. Não, eu acho assim, se a gente olhasse para Eu não considero uma amarelada, entendeu? Acho que no fim de tudo o Botafogo se manteve dentro da expectativa. Na verdade, assim, é muito em função das circunstâncias, Sim, né? claro. Se a gente olhasse para o início do campeonato, eu tenho certeza que quase ninguém colocava o Botafogo como nos favoritos ao título desse ano, né? Até por conta do Carioca que fez, né? Isso, o Botafogo era dúvida no Brasileiro. Tanto que a gente, quando começa os primeiros programas do No Mundo da Bola, a gente estava discutindo do Botafogo até cair, se fosse o caso. Antes de começar o Luiz Castro estava mal na temporada, contestado. Então... Foi contestado e tal. Agora, a partir do momento que abre 13 pontos de vantagem do segundo colocado, né? Eu acho que muda um pouco a figura, né? Então, é natural e eu acho que o Botafoguense está frustrado, claro, né? Ele acreditou muito nesse título durante boa parte do campeonato, né? E, de repente, esse título não veio. Então, nesse sentido, acaba sendo uma amarelada, né? Até
pelo número de pontos, né, de diferença, Nunca aconteceu. que é inédito, né? É uma situação que nunca aconteceu antes, né? E fica aquele gosto amargo e aquela interrogação para 2024. Né? O Botafogo de 2024 ele vai começar com o desempenho desse final de ano, né? Ele vai conseguir retomar uma pegada, né? O que vai ser esse 2024 do Botafogo? Então fica essa interrogação e certamente o torcedor do Botafogo está um pouquinho preocupado, embora eu acredito também que exista muito respaldo, né, para esse trabalho que vem sendo feito pelo John Textor, e isso também deve dar uma esperança para o próximo ano. Então eu vou aproveitar você falando. E a SAF do Atlético? Bom, a O que SAF... ela traz de novidade? A SAF do Atlético, eu acho que, assim, pegando também outras SAFs, né, como o futebol brasileiro de uma forma geral, ela foi construída de uma forma muito pouco transparente, né? A gente tem aí a família Menin, que tem participado da política, ativamente da política do clube já há alguns anos, né? Então, assim, praticamente nos últimos anos já eram eles que tomavam as principais decisões. Desde 2021, né? Desde Os 4 2021, com investimentos grandes, né? E o processo de SAF, havia muito respaldo para o Menin no início, né? E aos poucos, com nova divulgação, novos números, até em questão do estádio mesmo, que muita coisa do que foi prometido não foi cumprido, né? O estádio ele acabou saindo muito mais caro do que se pensava, já comprometendo algumas receitas futuras também. Né? E o processo de transformação de SAF também não foi muito transparente, né? O próprio Conselho Deliberativo do Atlético ele foi sendo transformado através das eleições e praticamente são aliados do Menin, né? Da família Menin, do Ricardo Guimarães, essa turma que está tocando o Atlético. Então, é uma interrogação, né? O que quer essa turma com a SAF do Galo? A gente sabe, né, que é um grupo também que participa muito da política, né? O Menin, ele investe em campanhas, né? Ele tem um atrito também com o Calil, que foi ex-prefeito de Belo Horizonte. O Ricardo Guimarães tem um atrito muito grande com o Calil. Então, essa interrogação. São atleticanos, né? Não é a primeira vez que eles investem no Atlético. Já no início de 2000 eles investiam. E tem essa questão de serem pessoas que vivem em Belo Horizonte, têm empresas em Belo Horizonte. Então, de certa forma, a torcida vai estar muito em cima, né? E vão sofrer essa pressão da torcida. Não é um grupo estrangeiro. Então, tem esse elemento. Né? Agora, o que vai ser... Né? Se vai ser esses investimentos, vão continuar, se o Galo vai ter sustentabilidade ou se eles vão abrir mão dessa sustentabilidade nesse primeiro momento para investir, é o futuro que vai dizer. 2024 vem aí, a gente volta a conversar sobre isso. Vamos falar então da seleção do campeonato? Vamos. Eu começo por você. Vamos falar de uma seleção de brasileiros. É possível montar? Porque é uma coisa que se discute. Dá para montar uma seleção brasileira aqui dentro? Agora é o Diniz, né? Disseram o Tite. Olha para cá, não olha para o exterior. É possível? A gente tem jogadores muito bons. A gente teve jogadores que não foram também tão bem aproveitados. Agora, montar de estrangeiro é mais difícil. Vamos lá, vamos montar dos brasileiros. Então, brasileiros, vamos começar pelo técnico, né? O cara que pensa e tal. Eu confesso que eu fiquei em dúvida, né? Se a gente pegar ao longo do campeonato, preciso que seja rápido, tá? Sim! Então vamos lá. Técnico. Técnico, Renato Gaúcho. Mas a dúvida era com o Filipão. O goleiro, eu coloco o Everton, do Atlético Mineiro. Lateral direito, Samuel Xavier, do Fluminense. Na zaga, a futura zaga do Flamengo, que é Fabrício Bruno e Léo Ortiz. Assim tudo indica, né? Se vier. Léo Ortiz, do Bragantino. Lateral esquerda, ficou com o bom e velho Marcelo. Ok. Porque é uma situação problemática. Aí é que entra. O volante, eu gostei muito do Lucas Evangelista, do Bragantino. Tá. E aí, no meio, eu fico com o Gerson e o Rafael Veiga, do Palmeiras. E lá na frente, eu coloco... Aí é que pega. Eu colocaria o Hendrick e o Paulinho. Só dois? Porque tá no 4-3-3, não tá? 4-3-3, pois então, aí fica Hendrick, Paulinho e Hulk. Tá bom. Esse é o meu 4-3-3. Se fosse 4-4-2, já outros nomes. Rodrigo Campos. Legal isso, né? Léo Jardim? Não, o Léo Jardim... Mas o Léo fez bom. O Léo Jardim, ele terminou o ano como o melhor goleiro do futebol carioca. Eu acho que ele foi o goleiraço. Um goleiraço. Bom, eu fico com o Everton, goleiro do Atlético Mineiro. O Mike, lateral direito do Palmeiras. Mike. Na zaga, Murilo, do Palmeiras.
Adrielson, do Botafogo, e Juninho Capixaba, lateral esquerdo, jogador do Bragantino. No meio, André, Fluminense, parece o Tite, André, Fluminense. O Zé Rafael, do Palmeiras, o Rafael Veiga, do Palmeiras, e o Hendrick, do Palmeiras. Na frente, Paulinho e Hulk. O técnico, mais até pelo que ele fez na Copa do Brasil, mas no Brasileiro foi uma consequência da atenção que ele deu para a Copa do Brasil, senão ele teria feito um trabalho ainda melhor, e eu sou fã dele, Dorival Júnior. Tá, lembrando a você que está nos acompanhando a partir de agora, essa é uma seleção só de brasileiros, tá? E aí, Léo? Bom, eu vou insistir no Abel, né? Como eu já falei aqui, tá. acho que ele é o recado desse Não, campeonato. Então, tem o técnico brasileiro, tá bom. O técnico tem que ser brasileiro, é verdade. É melhor. Então tá, então eu vou... Filipão. O Filipão. Eu gostei do Filipão, sabia? Filipão Eu não sou fã pela dele, não. reviravolta que ele deu, né? Por isso Mas que eu eu vou te falei, eu ajudar. fiquei na dúvida, Gaúcho e Filipão, Porque confesso. o Filipão começou com uma sequência muito ruim. A expectativa do torcedor, inclusive, foi lá embaixo, né? Sim. E de repente ele terminou o campeonato em alta, então ele mostrou Filipão. que ainda tem lenha para Temos queimar. um empate nos técnicos. Isso. Goleiro. Goleiro Everton, né? Cresceu muito na reta final, inclusive. Lateral direito, Mike, do Palmeiras. Tá. Na zaga, Léo Ortiz, do Bragantino, e Nino, do Fluminense. Tá. Lateral esquerda, né, concordando aí com os colegas, é uma posição difícil. Eu coloquei o Lucas Piton, do Vasco, pelo crescimento do Vasco na reta final, né? O Vasco, no segundo turno do campeonato, terminou, se não me engano, entre os 5, né? Considerando só o segundo turno. Foi uma bela arrancada que segurou o time na Série A. Volantes, André, do Fluminense, e Zé Rafael, do Palmeiras. Tá. Meias, Gerson, do Flamengo, e Rafael Veiga, do Palmeiras. E no ataque, Paulinho e Hulk. Muito bem. Então, pelo que foi feito aqui, empate entre os treinadores. Renato Gaúcho, Dorival Júnior e Filipão. Eu vou votar no Renato Gaúcho para dar o desempate, porque o Grêmio, dos quatro primeiros, dos quatro primeiros, era a equipe mais limitada. E o Grêmio terminou no vice-campeonato, vice-campeão. Mas aí eu coloco a limitação parecida com a do São Paulo também, que não tem elenco tão grande. Mas foi vice-campeão. Né? Chegou à frente do São Paulo. Chegou ao vice-campeonato. Renato Gaúcho. Muito bem. Goleiro disparado Everton, aliás, por unanimidade. Na lateral direita ficou o Mike. Na zaga, Nino, Fabrício Bruno e Murilo. O empate, porque você escalou o Léo Ortiz em outra posição. Né? Então, O Fabrício Bruno foram quantos votos? Só teve um voto, eu vou dar o segundo voto tá. aqui. Então, eu voto no Fabrício Bruno, porque o zagueiro daquele tamanho, a velocidade que ele tem é impressionante. E eu gostei do Fabrício Bruno. Fabrício Bruno, Léo Ortiz, lateral esquerda, eu vou celebrar o Marcelo. Vou votar no Marcelo porque ele fez um belo campeonato, algumas vezes atuando como meio-campo também, gostei muito do Marcelo. No meio de campo, a seleção nossa aqui ficou André, Zé Rafael, e aí complicou. Porque alguém escalou com 4. Eu botei Rafael Veiga e Hendrick. Então, ele o fez meio 4-4-2. 4-2-4-3-3. Eu fiz 4-3-3. Então, o que a gente vota? A Raquel veio para tumultuar, né? Todo Foi, mundo botei 4-4-2. 4-3-3. Não. Então tá, Time Rafael Veiga, Paulinho e Hulk estão escalados nessa seleção. A gente precisa definir aí entre... Eu não vou votar no Gerson. Não quero o Gerson. André e Zé Rafael e Rafael Veiga. Ataque, Hendrick, Paulinho e Hulk. Beleza? O Gerson teve 2 votos, mas eu tirei o Gerson. Boa seleção. Então, dá frente para a seleção com estrangeiros, né? Everton, Mike, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Marcelo, André, Zé Rafael e Rafael Veiga, Hendrick, Paulinho e Hulk. É uma boa seleção. Timaço. E os estrangeiros, a gente consegue montar? Então, é o que eu estou fazendo aqui, o meu Então, rascunho, quem né? quer começar? Eu posso começar. Pode começar. E confesso que foi a posição mais difícil, goleiro. Acho que tem time que tem posição que não tem estrangeiro até. Mas vamos lá. Pois não. Goleiro, Então, por zagueiro. exclusão... Eu não tive outra opção. Esse goleiro que eu Jogou vou bem. botar, ele não foi fundamental em nenhuma partida do time dele, ele não fechou o gol e também não
vacilou, não sofreu frango em nenhuma partida. Então, o Rossi, do Flamengo, é o meu voto. Tá. Lateral, Lateral direito, se não quiser votar, não, tá difícil também. Pumita não dá. Então, Bustos, do Internacional. ah, Zagueiro, acho que vai dar unanimidade. Gustavo Gomes, do Palmeiras. E Vitor Cuesta, que embora tenha caído no segundo turno, foi brilhante no primeiro turno. tá. Lateral esquerdo, Piquerez, do Palmeiras. É. Volante, acho que também merece unanimidade, hein? Pulgar, do Flamengo, um monstro jogando bola. Vila Sante, do Grêmio. Arias, do Fluminense. E mesmo ele tendo vacilado, fazendo uma gracinha e depois caído para a segunda divisão, Soteldo, do Santos. Ah. Na frente, Soares, do Grêmio. E Verrete, do Vasco da Gama. Ah, tem que entrar, né, Verrete? Minha Tem que seleção entrar, tem ficou que- bem parecida, viu? Técnico. Técnico Abel Ferreira. E o Verrete, ele entraria de qualquer maneira, que jogou muita bola. Vai, Raquel. Então, eu tenho algumas discordâncias, Então mas tá, então vários vota. pontos também. Rossi não tem como não escolher, porque realmente só tem ele. Exatamente. Né? Não, É o aquela Grêmio questão. também, ó, É. O Grêmio não, o Inter. Então, na lateral direita, eu coloquei o Varela do Flamengo, apesar de achar tenebroso, mas enfim. Na zaga, é que pra mim pegou. Antigamente era uma moda a zaga, mas aí eu coloquei o Arboleda, do São Paulo, concordei com o Cuesta, Você tirou o Gustavo Gomes. tirei o Gustavo Gomes. Botei o Arboleda e o Cuesta. Tá, E na lateral esquerda, Piquerez também. tá. No meio, Pulgar, incontestável. Vila Sante, Uhum. Arrasca. Na frente, Soares, Cano e Soteldo. Soares. Cano e Soteldo jogando de ponta. Cano. Que era como ele jogava às vezes no, Tá, no Santos. Muito bem. Minha seleção é o seguinte. O artilheiro do campeonato foi o Paulinho, né? Foi Paulinho, foi Paulinho. E o Tiquinho ficou ali colado. Tua seleção. Paulinho passou o Tiquinho na reta final. É. No gol, eu escalei o Sérgio Rocher, do Inter. Acho que ele foi muito teve importante bons na jogos. reta final. Lembrança. Né? Bons jogos. E também na lateral direita, o Fabrício Bustos, também do Inter. Acho que foram dois jogadores importantes para... O Inter terminou com 4 vitórias, né? no campeonato. Acho que nessa reta final foram nomes importantes do desempenho do Inter. Os Na zagueiros. A Arboleda, do São Paulo, né? Que mesmo tá longe dos seus melhores momentos, mas ainda é um zagueiro confiável, né? Que Tem uma ajudou bastante tradição, São Paulo. tem uma história, né? E Gustavo Gomes, do Palmeiras. Pronto, só para me confundir. Lateral esquerdo, Piquerez, do Ok. Palmeiras. Meio campo. Meio campo, Vila Sante, do Grêmio. Uhum. Eric Pulgar, do Flamengo. Uhum. John Arias, do Fluminense. Uhum. E Arrascaeta, do Flamengo. Ah, aí você faz o 4-4-2. Aí eu, pra variar, 4-3-3. E o ataque, Luiz Soares e Verrete. Vocês deixaram um Cano de fora. Eu o Cano no coloquei Campeonato o Cano. Brasileiro, Eu coloquei Bocage, o Cano. O Cano apareceu muito bem na Libertadores, para mim foi decisivo, mas no Brasileiro, Só no primeiro turno. ele no primeiro É. turno foi bem, no No segundo, segundo turno ele Então, deu uma vamos lá. sumida. Seleção dos estrangeiros. Abel Ferreira, técnico. Abel Ferreira. Abel Ferreira é o Incontestável. Rossi. Se bem que o Rocher fez um campeonato É. bacana. Querem trocar, não? Vou sugerir. Troca Não, de eu voto, mantenho não? o Rossi. Eu troco, eu vou trocar, eu porque mantenho eu o não Rossi. tinha lembrado, sinceramente. Ele teve um jogo vou- que eu acho que foi Votação contra não o pode. Botafogo. É que eu acho que ele merece. Ele merece. Jogou mais do que o Rossi. Não, e outra coisa, aquilo. Então vamos lá. O Mas meu eu argumento mantenho, para o pastor. Rossi, eu falei aqui, ele não fez nenhuma partida onde ele foi o grande nome nem o pior Mas o nome. Rocher Exato. fez O Rocher- grandes partidas. É. Grandes Ele não partidas. complicou o Flamengo. Essa que é a questão, entendeu? E o Rocher Rocher salvou salvou o o Inter. Inter. Então, é. Rocher. Bustos, aí você já começa a me complicar com 3 zagueiros, Vitor Cuesta, Gustavo Gomes e Arboleda. Eu vou tirar o Vitor Cuesta e mantenho o Arboleda e Gustavo Gomes, ok? Beleza. Tá? Ninguém vota contra. E o Piquerez, tranquilo. Incontestável. Meio campo, Pulgar e Vila Sante. E aí ficamos com Arias, Soteldo e Arrascaeta com 2 votos cada um. E o Soares com 3 votos e o ataque o Verrete com mais 2 votos. Tem que sacrificar um aqui, né? Eu vou sacrificar o Arrascaeta. Ah, achei que você... Pô, logo o Arrasca. Vou manter o Soteldo. Até porque ele foi muito prejudicado com as lesões. É. Vou manter o Soteldo e o Arias. Ok?
4-4-2. O time, então, estrangeiro. Rocher, Bustos, Gustavo Gomes, Arboleda e Piquerez. No meio, Pulgar, Vila Sante, Arias e Soteldo. E na frente, Soares e Verrete. Ok? Pulgar, que já falou que não gosta que chamem ele de Pulgar, né? Eric. Ele é Eric. Tá bom. E aí a gente está indo para o finalzinho do programa. Começou o jogo, bola rolando. Abel Ferreira com um time e o Renato Gaúcho com o outro. Quem vence esse jogo, estrangeiros e brasileiros? Olha, Que time ficou melhor? eu acho que olhando pro nome por nome aqui, eu acho que o brasileiro ganha. Vamos lá, dá tempo. Everton ou Rocher? Everton. Everton. Bustos ou Mike? Mike. Fabrício Bruno ou Arboleda? Fabrício Bruno. Na atual temporada, não pela Vamos lá, história. Fabrício Bruno, mas com o Eu nariz acho que dá torcido. uma disputa É. boa, viu? Então, fiquei no Fabrício Bruno. Léo Ortiz ou Gustavo Gomes? Gustavo Gomes. Piquerez ou Marcelo? Piquerez. Piquerez. No meio-campo, Pulgar ou Lucas Evangelista? Ou Pulgar. André, desculpe. Aí complicou. Pulgar ou André? Não dá pra botar os dois, não? Como volante, Pulgar e É. André? Não, porque aí eu vou tirar outro volante. Pulgar. Vila Sante ou Zé Rafael? Sim. Pulgar. André. Eu André. fico com André. perdi. Perdeu. Vila Sante ou Zé Rafael? Zé Rafael. Zé Rafael. Zé Rafael. Rafael Veiga ou Arias? Arias. Arias. Eu iria no Veiga. Eu fico com Arias. E na frente, então? Vou botar Soteldo ou Hendrick? Hendrick. Hendrick. Paulinho ou Verrete? Paulinho. Hulk ou Soares? Soares. Mas aí tem aquela lógica de jogar Paulinho e Então Hulk, né? Que é a ficamos dupla assim, que funciona. com Everton, Mike, Fabrício Bruno, Gustavo Gomes e Piquerez, André, Zé Rafael e Arias, e na frente, Hendrick, Paulinho e Soares. 7-4 brasileiros. 1, 2, 3, 4, 7-4 brasileiros. E o Isso técnico? garante. Isso, técnico Abel Abel, Ferreira, né? Renato Gaúcho. Abel, gente. Abel Não Ferreira. tem que discutir, né? Essa seleção ganha da seleção atual? Seleção Fácil. brasileira? Eu dou 3 gols de Mole. vantagem pra atual. Toma, Três Diniz, toma, não, começa 3 a 5. 0 Deixa pra você. 5. Tá bom. Gente, vamos ficando por aqui. Satisfação em te receber. Léo, valeu mesmo pela participação. Rodrigo Campos, obrigado. Raquel Mota, obrigado. Obrigado a você que nos acompanha aqui no podcast do No Mundo da Bola. Deixa o seu like, liga o sininho, compartilha, comenta, fala com seus amigos e venha com a gente. Toda segunda-feira tem um podcast novo para você. E ao longo da semana você pode nos assistir quando quiser. Forte abraço para vocês e até a próxima.